Galera, hoje a gente vai falar sobre controle no handstand. Se liga! Ah, mas isso aí é o frog, isso aí não é o handstand. Mas o controle do handstand, ele é muito similar com o controle do frog. Porém, o frog, o meu centro de gravidade, está bem próximo do solo. É muito mais fácil eu equilibrar. Mas o que vai fazer o controle do handstand é o meu movimento de extensão e flexão de punho. Extensão e flexão de punho. Extensão, eu me desloco para frente. Flexão, eu me desloco para trás. E tendo o meu centro de gravidade mais elevado, vai ficar muito mais difícil. Por isso que eu mostrei o frog como uma opção aí para quem está começando, entender, ganhar esse reflexo e aí aos poucos depois ir ganhando força, condicionando os punhos para conseguir fazer com uma alavanca maior, com o centro de gravidade mais longe do chão, porque aí vocês têm que estar com esse movimento muito reflexo. Como assim? Se eu tenho uma alavanca maior e essa alavanca pender um pouquinho para o lado, que mal vocês percebem no vídeo, um pouquinho para o lado, eu já consigo salvar. Agora, se ela pender um pouco mais para o lado, já era, meu punho não dá conta, eu não tenho força nesses músculos pequenos aqui, ó, para fazer com que o meu corpo todo saia dessa posição e venha para essa posição. Aí eu vou ter que buscar outras ferramentas, controle de ombro, enfim, eu vou ter que selar, vou ter que carpar, para buscar essa carga, para compensar essa carga, trazer ela de volta para a parada de mão. Mas no primeiro momento, vamos focar no trabalho de punho. Uma das primeiras ferramentas que a gente utiliza no trabalho de controle, quando a pessoa já está no handstand, é o trabalho de controle de costas para a parede. A pessoa entra no handstand, bem rente à parede. Vou pegar meu bonequinho aqui, ó, para demonstrar, fica mais fácil de eu mostrar com o boneco e aí depois eu mostro comigo fazendo. A pessoa entra, esse aqui está sem uma perna, mas esquece isso. A pessoa entra na parada de mão, rente à parede e para na posição. Bom, parou na posição. Quando ela para nessa posição aqui, o ponto de apoio é a mão, o centro de gravidade dela está deslocado um pouco mais à frente do ponto de apoio, com isso ela está caindo para o lado da parede, ok? Ela está caindo para o lado da parede. Para eu sair, eu preciso cravar meus dedos no chão, fazer minha força de flexão de punho e tentar afastar essa região aqui, as costas, a cabeça da parede. Quando eu faço isso, eu venho para essa posição. Normalmente as pessoas que estão começando, elas acabam passando do ponto e descem no handstand. Então subiu, travou lá em cima, mantém o corpo rígido como se fosse um bastão. Se esse corpo de quem está fazendo não estiver rígido, a pessoa vai ativar os flexores de punho, o abdômen vai estar solto e o pé não vai sair da parede, a não ser que ela empurre muito além. Se ela tiver com o corpo firme, pouquinho de força que ela faça no punho, já é o suficiente para tirar o pé da parede. E aí quanto mais perto da parede eu tiver, menos força eu preciso fazer no punho. Então vai ser um toque bem sutil. Qual que é a ideia do controle? A ideia do controle não é eu entrar no meu handstand e aí eu tô caindo para lá e eu conseguir salvar no punho. A ideia no controle é eu já ter consciência para chegar na posição correta. Uma vez que eu cheguei na posição correta, eu preciso ter esse controle de forma reflexo. Eu preciso fazer ele sem pensar. Eu preciso sentir que eu estou desequilibrando para lá e eu já começo a fazer força no meu punho para ficar na posição. Com isso eu consigo ficar na posição conversando no handstand, depois de um tempo de prática. Teve gente que veio falar comigo, que viu um vídeo, eu fazendo o handstand na barra reta, que eu subi na barra reta e botei para filmar de baixo, e eu subi na barra reta e eu estou o tempo todo, mesmo quando minha perna está subindo, meu tronco está indo à frente, eu estou o tempo todo fazendo um ajuste no equilíbrio pelo punho. Teve gente que comentou, pô, o punho está sempre trabalhando. O punho está sempre trabalhando. Teve uma hora que eu me estendi, fui lá para cima e o meu punho continuou trabalhando. Eu nem estava pensando no meu punho, eu estava só equilibrando lá em cima, que nem a gente faz quando fica de pé. A gente não pensa que a gente está caindo para frente ou que a gente está caindo para trás. A gente simplesmente se equilibra, mas porque a gente já praticou muito isso. Então, quando for pensar em trabalhar controle,
vai ter que repetir muito esse tipo de trabalho. Entrar na posição, ficar alinhado, ficar rígido, saco vazio não para em pé, tem que estar firme. Ficou firme, lá pela base, sempre me empurrando com o ombro firme para ter estabilidade no ombro também. Eu cravo os dedos no chão e me afasto. Cravo os dedos no chão e me afasto. E volto. Vou mostrar na prática. Vou entrar na posição. Ó. Vou entrar no meu handstand. Entrei próximo à parede. Vou fazer um movimento curto. Vou crescer o máximo possível. Fecho a minha linha. Aqui eu mantenho o abdômen ativado. Cravei os dedos no chão, ó. Eu já começo a querer me afastar. Ó. Cravei o dedo no chão, o pé sai da parede. Ó. Cravei o dedo no chão, o pé sai da parede. Cravei o dedo no chão, o pé sai da parede. Eu cravo o dedo no chão e solto. Cravo o dedo no chão e solto. Repararam que é bem sutil. Eu não preciso afastar muito o pé. Eu preciso sentir que eu consigo tirar ele de lá. E aí com isso, eu vou tornando isso reflexo e cada vez vai ficando mais fácil para eu ter o controle para não deixar cair para o lado de lá. Essa é a primeira ferramenta. Mais para frente a gente vai falar sobre a outra forma, que a gente trabalha de barriga para a parede. Mas para quem está iniciando, essa daqui é uma forma bem segura, né? Se caso a pessoa se empurrar demais, né? A pessoa entrou no handstand, está na parada de mão, a pessoa se empurrou demais, ou ela desce tranquilamente, ela não vai cair. De barriga para a parede já tem que saber sair, então é um pouquinho mais... precisa de um pouquinho mais de prática, um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de cuidado. E aí para você que está treinando sozinho, essa aqui é uma ótima ferramenta para você não deixar cair, depois que você já está estabilizado, não deixar cair para trás. Então esse controle de punho é fundamental aí para vocês conseguirem tirar um bom handstand. Uma vez que vocês entenderam a força que vocês precisam fazer, a ativação que vocês precisam fazer para afastar o corpo de vocês da parede, vocês começam a pensar o seguinte: tem gente que entra no handstand e acaba se deslocando muito à frente no punho. Quando o cara vai muito à frente no punho, que o antebraço fica na diagonal, levemente à frente, e aí ele cresce no ombro, o centro de gravidade se desloca muito à frente e esse cara bate com muita força na parede. Então, para essa pessoa, depois que ela entende qual força que ela tem que fazer para sair da parede, quando ela for entrar no handstand, ela já pode associar com isso também. Entrou no handstand, já afirma para não continuar passando. É uma pessoa que provavelmente está com pouca ativação de flexores de punho na hora da entrada, está indo mais à frente do que precisa, quando ativa o ombro, acaba passando. Então eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou tentar entrar passando. Olha o meu braço onde é que está. Está na diagonal. Então, quando eu entrar agora, eu tenho que entrar e frear um pouco antes. Freio e aí eu consigo travar. Aí parei na posição já. Estou até conversando com vocês. Ó. Já foi mais difícil fazer parada de mão. Estou tranquilo. De manhã cedo, falando com vocês na parada de mão. Porque eu entrei e já consegui frear na posição. E esse trabalho vai auxiliar muito nisso também. Está aparecendo no vídeo uma playlist de todos os vídeos que vocês podem assistir para que vocês consigam ter uma boa ativação, para que vocês entendam um pouco mais da entrada do handstand, da canoinha, do que faz a estabilização do ombro, o que faz a estabilização da coluna, do quadril. Então, dá um clique nesses vídeos se vocês não assistiram aí, para depois vocês pensar em fazer o controle de handstand aqui na parede.